Graça e paz, amados irmãos. Hoje falarei sobre a segunda parte do capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, versículos 14 a 37. Como eu falei no estudo anterior, e eu sugiro que, se você ainda não ouviu, que você ouça, que eu dou uma breve explanação sobre os propósitos do estudo da escatologia, o estudo da consumação de todas as coisas. Esse capítulo 13, Jesus está tratando dessa temática, e aqui a partir do versículo 14, ele trata de alguns temas muito importantes e também em alguns momentos há algumas passagens de difícil entendimento que abrem até, dão abertura para diferentes interpretações por parte daqueles que se debruçam em estudar a palavra de Deus. O versículo 14 diz: quando vocês virem um sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui, Jesus está fazendo menção a Daniel capítulo 9, que eu deixo como uma leitura complementar no nosso estudo de hoje, que no versículo 27 fala acerca disso. Diz que numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Aqui o que nós vemos é que esse cumprimento de Daniel, tudo leva a crer que se deu por volta do ano 167 a.C., quando o rei sírio Antíoco Epifânio proibiu os ritos judaicos e sacrificou um porco, que era um animal imundo para os judeus, no altar do holocausto, e erigiu um ídolo a Zeus no templo, como registra o historiador Flávio Josefo. Então, possivelmente essa profecia de Daniel se cumpriu nesse período, mas Jesus aqui, claro, Jesus já estava num período em que isso já tinha acontecido, ele usa novamente essa profecia para dizer de algo semelhante que aconteceria no futuro. E possivelmente faz menção à profanação romana quando o templo foi destruído, apontando para esse acontecimento que se deu por volta do ano 70 depois de Cristo. E aqui nós já vemos, irmãos, que há algo muito característico da profecia bíblica, que é o duplo cumprimento. Assim como essa profecia de Daniel possivelmente se cumpriu antes de Cristo, por volta do ano 167, e Jesus está fazendo uso dela para um acontecimento futuro, o discurso de Jesus aqui, em Marcos 13, como indicam muitos estudiosos, inclusive Grant Osborne, que eu tenho citado frequentemente no seu comentário sobre Marcos, Jesus aponta ali para um duplo cumprimento de tudo que ele está falando ali, ou de pelo menos de boa parte do que ele está expondo nesse discurso. E qual seria esse duplo cumprimento? Isso se referiria ao sofrimento da guerra judaica, que aconteceu de 66 até 70 depois de Cristo, culminando na destruição do templo e de Jerusalém, mas também no fim de todas as coisas. Trata-se também de uma imagem apocalíptica, uma revelação de algo que acontecerá no fim dos tempos. Pois quando nós vemos aqui no capítulo 14 falando da Judéia, os que estiverem na Judéia, parece claramente apontar para o que aconteceu lá por volta do ano 70 depois de Cristo. E Jesus vai falando no versículo 15, até 18, quem estiver no telhado de sua casa não desça. Versículo 16, quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Fala como vai ser terrível para as grávidas e que amamentam no versículo 17. E no versículo 18 fala para orar para que não aconteça no inverno, quando esse deslocamento seria mais difícil. Esses versículos parecem indicar para o cumprimento em 70 depois de Cristo. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 19, diz: porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então, embora toda a perseguição aos judeus naqueles dias tenha sido muito severa, parece que o versículo 19, Jesus já está falando de um tempo lá na frente, em que nós cremos que nem chegou ainda, e aponta para esse duplo cumprimento. Essa profecia de Daniel também pode ter relação com o que o apóstolo Paulo fala em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que Paulo fala assim: antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus,
ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, possivelmente, isso fala do anticristo, que, embora a história mostre que existiram homens com o perfil do anticristo, há indícios de que no fim dos tempos surgirá um anticristo que trará para si, vai querer adoração, como outros líderes quiseram ao longo da história da humanidade, e que chegaria a se assentar no trono, ali no templo do Senhor. E é possível que essa profecia do versículo 14 também aponte para isso, para a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, mas também para a operação do anticristo no fim dos tempos. Então, você entendendo um pouco como isso funciona, que Jesus ali possivelmente está falando dessa profecia, como se você tivesse lentes diante de você. Uma lente que Jesus está falando sobre algo que está ali na primeira lente dos acontecimentos, ainda no primeiro século, e numa segunda lente mais à frente, coisas que vão acontecer no fim dos tempos. A partir do versículo 21, Jesus volta a falar algo que eu falei no estudo anterior, de termos cuidado de pessoas que vão dizer que são Cristo, que são profetas de Deus, mas que na verdade são falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas. E aqui a gente precisa atentar para algo muito importante, irmãos, pois eu confesso que tem algo que me gera um pouco incômodo ao perceber irmãos na vida da igreja que muitas vezes se impressionam com sinais, com pessoas que falam coisas e que por vezes até vêm a acontecer, mas pessoas que não dão um bom testemunho de serem verdadeiros servos de Cristo. Isso já era dito na palavra lá no início, em Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 3, Deus já adverte de pessoas que operariam sinais e tentariam desviar o povo de Deus da adoração ao Senhor, e já nos adverte sobre isso. E também em Deuteronômio capítulo 18, fala de profetas que faziam previsões que não se cumpririam e que não deveriam ser ouvidos. E hoje em dia, tantos anos depois da vinda de Cristo, da sua morte na cruz, na sua ressurreição, muitos cristãos desavisados ainda ficam muito impressionados quando ouvem alguma profecia ou mesmo veem um sinal e creem que simplesmente por alguém ter falado alguma coisa ou ter operado algum sinal, alguma maravilha, necessariamente aquilo vem de Deus, quando a Bíblia diz claramente que pode ser ou não da parte do Senhor. E Jesus nos adverte sobre isso e diz que devemos ficar atentos, pois ele já nos tem avisado sobre isso. E a partir do versículo 24 até o versículo 27, Jesus fala claramente da sua vinda, e ele faz uma relação aqui com Daniel 7, que fala da vinda do Filho do Homem no versículo 13, Daniel 7,13, que ele virá nas nuvens dos céus com grande poder e glória. E aqui fala que ele enviará os seus anjos, algo que era atribuído somente a Deus. Então Jesus aqui, de forma sutil, fica claro que ele é Deus. E a partir de então, no versículo 28, ele fala da parábola da figueira, que quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, sabemos que o verão está próximo. Então, quando virmos essas coisas acontecendo, saberemos que está próximo às portas. E aqui nós podemos novamente entender como um duplo cumprimento para a geração de Jesus, pois no versículo 30 ele fala que não passará aquela geração até que todas essas coisas aconteçam, mas também um cumprimento para nós, ou para a última geração, que verá Jesus vindo em grande poder e glória nas nuvens dos céus. E ao final de tudo isso, desse texto maravilhoso da palavra de Deus, nós vemos Jesus falando de estarmos atentos e vigilantes. E aqui ele quebra o que muitos homens na história da igreja surgiram marcando a volta de Jesus. Há relatos de homens que marcaram em tal ano, até em um dia específico que Jesus voltaria. Jesus não voltou, e alguns chegaram ao absurdo de falar que Jesus voltou de forma espiritual. E aqui Jesus deixa claro que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai, mostrando que há certa distinção de funções nas três pessoas da Santíssima Trindade. Quem foi para a cruz, quem morreu na cruz foi o Filho. Quem hoje habita entre nós no seio da igreja é o Espírito Santo. Então há distinções de funções. Então Jesus deixa claro que naquele momento ele não saberia isso e que nós devemos vigiar. E a mensagem final de Jesus nesse belíssimo discurso é acerca da vigilância.
Ele faz uma parábola maravilhosa de um homem que deixa a sua casa, deixa os seus servos encarregados e ninguém sabe a hora que ele vai voltar. E se ele vier, possivelmente uma menção aqui, ele voltar na madrugada, que não encontre os seus servos dormindo. Então, o nosso Senhor, ele um dia vai voltar, um dia ele voltará para nos buscar, e por isso que no versículo 37, o último desse capítulo, ele fala: digo a todos, vigiem. Então é importante, mais do que ficarmos especulando sobre como será, de que maneira se dará, ou como as perguntas que os discípulos fizeram lá no versículo 4, no início desse capítulo, né? Quando essas coisas vão acontecer e qual o sinal delas, nós estarmos atentos ao ensino prático que Jesus nos dá da importância da vigilância. E aqui, concluindo, no outro texto que eu deixo como uma leitura adicional para nós, 2 de Pedro 3, no versículo 11, Pedro diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas devemos ser à luz de tudo isso? De sabermos que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, que tudo que existe será transformado e viveremos em novos céus e nova terra. E aí Pedro responde aqui em 2 de Pedro 11: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Que Deus nos dê graça para vivermos de forma vigilante e santa e piedosa até a volta do nosso Senhor.